Boa tarde. Olá. Tá boa, Lívia? Tudo bem? Hoje o pessoal não tá querendo assistir, não. Patrícia, Sofia. Vamos conversar, né, gente? Eu agora descobri que eu posso. Tá todo mundo perguntando se eu gravei as outras lives. Como eu não sabia como que... Tentei 1000 aplicativos, não consegui salvar, mas agora eles colocaram pra mim que eu vou conseguir salvar no IGTV. Então vai ser legal, porque aí não fica só 24 horas, né? Aí a gente tem essa oportunidade de gravar aí direitinho as lives. Lívia, Patrícia, vocês que estão me escutando, vocês conseguiram pegar as referências dos livros que eu coloquei? Ainda está no Stories aí, que ontem eu falei a respeito dos livros, para ver se vocês conseguiram colocar, tá? Hoje nós vamos conversar a respeito de o que a gente não deve fazer, o que a gente não deve fazer nesse momento de introdução alimentar. Eu não gosto de colocar muito assim o que não deve fazer, é o que não deveria ser feito. E nós também temos que lembrar o que acontece. A gente tem que lembrar que nenhuma criança é igual a outra criança. Então, a gente... Oi, Lu, tá boa? Que bom que você tá aqui. Adorei. A gente tem que lembrar que uma criança não é igual a outra criança e que, às vezes, em algumas casas, a gente vai ter que fazer uma introdução alimentar de um jeito diferente. Então, o que eu vou falar aqui que não deveria ser feito é na maioria dos casos. Mas fica essa recomendação, que às vezes tem algumas casas que a gente vai ter que modificar um pouquinho, tá? Então, eu vou começar pelo que eu listei aqui. O que eu não faria nesse momento de introdução alimentar? Eu vou começar com o que eu acho que é mais prejudicial de tudo, que chama-se distrair a criança nesse momento da introdução alimentar. Quando eu falo distrair, eu estou querendo dizer telas, eu estou querendo dizer televisão, brinquedos, aqueles brinquedinhos. Olha o aviãozinho, abre a boca porque eu estou colocando o aviãozinho. Música alta, vamos bater palma, ele comeu uma colherinha. Não. A criança, desde o início, ela vai entender que aquele é o momento de alimentar. E tudo que eu vou falar para vocês, o que não deve ser feito, é o que eu vejo. Quando essas coisas são feitas, isso contribui muito para aquelas crianças serem seletivas ou não apresentarem uma qualidade boa em termos de alimentação, de variedade, não tem aquele prazer em comer, que é o motivo da gente estar conversando aqui a semana inteira, para a gente tentar fazer esse trabalho de formiguinha, para que a gente consiga que as crianças tenham um momento mais feliz na hora da refeição. Então, não distrair com telas. A criança tem que entender que é hora de comer. E quando a gente entende o que a gente está fazendo, ou seja, a gente está com atenção plena, né? O mindful eating, que a gente fala, que a gente gosta muito de treinar desde o bebê, ele vai entender que aquela hora de comer, ele vai conseguir perceber as sensações, se ele está com fome, se ele quer parar de comer, se ele já não está gostando. Então, isso é importante. Então, essa dica número 1. A outra dica, que a gente falou demais ao longo de todos esses dias, é que a gente não deve, algumas frases a gente nunca deveria falar para os nossos filhos. Mesmo sendo bebês, eles entendem. Então, tem que comer a papinha toda, tem que comer todos os alimentos que eu coloquei para você. Se não raspar a comida, eu não gosto de você. Muitas mães falam sem perceber. Ah, mamãe tá triste hoje. Por quê? Porque você não comeu. E aí começa a ter aquela relação muito de troca da criança comer para satisfazer a família ou não comer para chamar a atenção da família. Então fica aquela briga. Então não forçar e não falar essas frases, né? Que a criança vai se sentir muito pressionada para alimentar. E ninguém precisa raspar o prato.
A quantidade de comida é a criança que define em qualquer idade. Ela tem esse bom senso orgânico, essa capacidade de entender o que ela dá conta de comer, tá? Então fica a dica, essa dica número 2 para vocês. A terceira dica é que a gente não deve ter medo de dar os alimentos. Esse medo, essa angústia, esse medo que engasga, esse medo que vai ter um processo alérgico, esse medo que a criança vai morrer alimentando, a gente, sem perceber, a gente transmite esse medo para os nossos filhos na hora que a gente for dar a refeição. Então, não deixe transparecer esse medo que você está dando de dar um alimento para o seu filho, porque esse medo ele faz com que a gente ofereça poucas opções, poucas variedades, e a gente sabe que esse é o período da gente diversificar muito o que a gente vai oferecer para o nosso filho, tá? Então, não tenha medo. Esteja com um semblante feliz, tranquilo, para passar essa tranquilidade, essa confiança para o seu filho. Outra coisa para a gente não fazer é não colocar o sal. Na metade dessa live para frente eu vou falar muito de texturas, de sabor, de paladar, mas agora eu gostaria só de relembrar que a gente não deve colocar o sal para que a criança não fique acostumada a aceitar os alimentos que sejam ressaltados com esse tempero do sal. Porque o sal, principalmente nesses primeiros 2 anos de vida, ele pode fazer uma programação metabólica, contribuindo para que a criança depois tenha o aumento de pressão arterial. Então, não usar o sal, ou aquelas famílias que precisam utilizar o mínimo possível, tá? Evitar ao máximo os industrializados. E vocês não vão acreditar. Várias pesquisas a nível de Brasil, que eles fazem perguntando nas famílias do Brasil inteiro o que eles oferecem para as crianças no primeiro ano de vida. Quando a gente vai ver o resultado, que essas pesquisas são frequentes, a gente tem vontade de chorar. Quantas crianças antes de 6 meses de idade já tiveram acesso a muitos produtos industrializados, tipo refrigerante, um biscoitinho recheado triturado? Não é brincadeira, gente, antes de 6 meses de idade. Antes no consultório, agora graças a Deus tem muito tempo que eu não recebo isso, as mães tinham a mania de pegar a gelatina, diluir de gelatina em forma de suco e dar para as crianças. Imagina, gelatina a gente não deveria dar em idade nenhuma, porque é só química e tem muito açúcar. E a gente fala que até 2 anos de idade, principalmente, a gente deveria não dar os alimentos que são adicionados de açúcar, para que a criança não molde o paladar, tendendo a gostar mais do doce, tá? Então, evitar os industrializados. Outro industrializado que é frequentemente oferecido é o Danoninho, né? O Danoninho não é para neném. A própria indústria coloca após 4 anos de idade. E muitas mães dão um Danoninho bem antes de 1 ano de idade. De alimentos industrializados seriam os biscoitinhos, mas seria gelatina, biscoitinho. Quando for introduzir o macarrão, não introduzir miojo, porque no miojo, além daquele pacotinho de tempero dele ter sal demais, tá? Ele tem muita substância já impregnada dentro da massa mesmo do miojo, inclusive do sal. Então, a gente não comprar. Quem gosta de dar aquele macarrão parecido com miojo, compra o macarrão cabelinho de anjo, fica uma delícia, os bebês gostam muito. A Raquel tá perguntando das papinhas prontas compradas no mercado. Eu só tenho coragem da papinha da Nestlé, porque ela é feita de alimentos orgânicos e agora eles já retiraram até a quantidade de sal e é um processo realmente muito higiênico que dá uma segurança alimentar. E as papinhas industrializadas a gente não vai dar com frequência. A gente vai deixar essas papinhas industrializadas para aqueles momentos que a gente não consegue oferecer o alimento fresquinho, ou a gente está viajando, ou a gente vai passar o dia numa casa que não tem condição da gente esquentar a comidinha do neném que a gente vai levar. Ou seja, o levar a comida pode ser mais arriscado.
Agora, a papinha, essa de qualidade, eu não ganho nada da Nestlé, mas a gente tem que falar das coisas boas que a gente tem. Eu não tô fazendo propaganda, eu tô contando o que é bom. E ela realmente é feita de produtos muito legais. Eu fui em São Paulo para poder conhecer uma franquia de papinhas, até que são bem famosas. Quando eu fui conhecer a empresa onde que fazia essas papinhas, eu fiquei um pouco assim... É porque essas papinhas menores, né, dessas empresas menores, elas têm a segurança, mas não é tudo tão certinho igual dessas indústrias maiores, né? Que realmente a pessoa que está manuseando não tem contato com o alimento, é tudo a nível de máquinas, né? Então fica mais seguro, tá? Tem uma outra pergunta aqui. A Juliana tá perguntando das lives, não consegui gravar, Ju, mas a de hoje eu já vou conseguir colocar no IGTV e vão ficar gravadas a de hoje, a de sábado e a de domingo, tá? Aí é só entrar no IGTV do Bicho Papinha que a gente consegue. O sal, de preferência, o sal a gente deveria introduzir depois de 2 anos de idade, também pensando na programação metabólica, que são nos primeiros 2 anos de vida também. Aí muitas mães falam, Denise, mas com 1 ano já começa a dar a comidinha da família, ok, mas aí eu vou diminuir o sal que a família come, ou às vezes eu vou ainda continuar fazendo alguma coisa da comidinha do neném para não expor essa criança ao sal. E é muito interessante. Aí eu uso muitos temperos naturais, salsinha, cebolinha, alho, para temperar com esses temperos, tá? Eu queria falar um oi aqui para uma amiga querida, que eu fui pediatra das crianças dela, a Verônica, que entrou aí, e agora ela tá morando no Canadá, ela até ganhou uma outra bebê linda lá no Canadá. Ei, Verônica, que saudade de você. Fabiana, tá boa, tá? Então, gente, sal, gelatina, danoninho, evitar ao máximo. Eu não daria, tá? Outro produto que a gente tem certeza e todo mundo sabe disso é o mel. O mel, por que a gente não dá antes de 1 ano de idade? O ideal fosse que a gente fosse dar a partir de 2 anos de idade, tá? Então, quando a gente não dá a partir de antes de 1 ano, o mel é por conta do risco do botulismo. Botulismo é um tipo de toxina que pode acontecer nesses bebês quando eles recebem o mel antes de 1 ano de idade, e é um quadro muito grave que pode levar até a morte, tá? E por que eu falo que não deveria dar mel também até 2 anos? Porque como o mel é muito docinho, a gente pede para não dar esses alimentos mais adocicados até 2 anos, porque a criança está aprendendo o paladar para o doce. Então, se quiser também não dar até 2 anos, melhor ainda. Mas em alguns meninos gripadinhos, eu acabo passando depois de 1 ano um pouquinho de mel como remédio para ajudar na questão da secreção. Mas aí já é outra questão aí. Então, cada caso é um caso, mas até 1 ano não pode nem menino gripado, viu, gente? A Raquel tá dando uma ideia boa de pode fazer a mesma comida da família e antes de colocar o sal, reserva um pouquinho para a criança. Excelente, Raquel, obrigado pela dica aí, viu? E talvez agora é o produto que eu mais arrepio, que eu peço para não dar no primeiro ano de vida, por conta das consequências a longo prazo. Os 2 maiores problemas nutricionais que o mundo inteiro enfrenta, e principalmente o nosso Brasil, é a anemia por falta de ferro, que chama anemia ferropriva, e a obesidade infantil. E o uso de leite de vaca nesse primeiro ano de vida, o leite de vaca integral que eu tô falando, eu não tô falando de fórmulas infantis, que eu vou explicar a diferença. O uso de leite de vaca antes de 1 ano de idade, ele pode contribuir para que essa criança seja programada de um jeito para ser obesa, porque ele tem uma quantidade proteica muito grande quando a gente compara com o leite materno. E o excesso de proteína, principalmente no primeiro ano de vida, ele dá um gatilho dentro do organismo daquele bebê, programando para que aquele bebê ganhe peso de uma maneira errada e no futuro seja uma criança obesa.
Além do risco da obesidade infantil, tem outros problemas do leite de vaca. Esse excesso proteico relacionado com o rim do neném, que o rim ainda é um pouco mais imaturo, ele dá problema também relacionado ao rim. E o leite de vaca integral, ele, no bebê antes de 1 ano, ele pode propiciar microhemorragias a nível de intestino, e aí a criança perde sangue sem a mãe perceber nas fezes, e isso pode levar para que essa criança tenha anemia ferropriva, que é por falta de ferro. E a anemia ferropriva, essa falta de ferro, ela impacta no crescimento do bebê e no neurodesenvolvimento. Então, é muito sério usar leite de vaca antes de 1 ano de vida. O melhor leite para ser usado nos primeiros 2 anos de vida é o leite materno, é o padrão ouro. Surgiram as fórmulas infantis para a gente tentar minimizar um pouquinho essa falta do leite materno, porque algumas crianças vão precisar de um complemento de leite e ou outras que não vão conseguir amamentar por algum outro motivo que a mãe não tenha leite. Então aí a gente lança mão de fórmulas infantis. E o Brasil é cheio, a gente tem uma variedade grande de fórmulas de qualidade. Para cada bebê a gente vai definir qual que é a melhor forma, mas a questão proteica é uma questão que impacta, assim como outras questões que existem nas fórmulas infantis, como por exemplo, as fórmulas infantis vão ter quantidades adequadas de micronutrientes, vão ter prebióticos, vão ter oligosacarídeos, coisas que vão dar imunidade para a criança. E quando você dá um leite integral, ele não vai ter tanta coisa num local só. E hoje a indústria estuda muito, pesquisa muito, é uma das, assim, eles estão muito empenhados em cada vez mais diminuir essa distância entre o leite materno e as fórmulas infantis, para que aqueles bebês, que precisem utilizar um complemento de leite, receba um leite de qualidade, tá? A Raquel está perguntando qual é a melhor fórmula que possa substituir o leite materno. Raquel, não tem como eu te responder essa pergunta aqui. Para cada criança existe uma fórmula que seria mais interessante. Então aí o profissional que acompanha essa criança vai ver, estudar essas fórmulas, ver o que uma tem a mais do que a outra para aquela criança em específico. Mas a gente é feliz que existe mais de uma opção, tá? E é um dinheiro muito bem empregado, porque previne muitas doenças e principalmente relacionado com obesidade, com anemia e aumento de imunidade quando a gente dá um leite de qualidade, tá? Ainda conversando sobre o que não deve ser feito, eu não daria vísceras. O fígado de boi, a gente vai lembrar que no fígado do animal é onde sofre a metabolização de tudo que ele recebe em termos de tratamento. Então, se o animal recebeu um antibiótico ou algum tipo de tratamento, vai ser metabolizado a nível de fígado. E se a gente come aquele fígado, a gente pode, ser contaminado com aqueles produtos. Então, hoje a gente tem evitado muito passar o fígado, as vísceras, para os bebês, principalmente os bebês pequenininhos, tá? Outra coisa que eu não faria, tá? É deixar a criança sempre limpinha na hora de alimentar. A gente já conversou aqui, por conta das questões sensoriais, a criança tem que colocar a mão na comida, ela tem que se sujar um pouquinho, ela vai fazer aquela baguncinha básica. Hoje eu fiz um atendimento de manhã de uma criança que não está comendo nada, de 1 ano e 1 mês, e eu não conhecia essa criança, e aí o que acontece? Eu fui conversar com essa mãe e perguntando como é que foi a introdução alimentar, como é que a mãe falou: Denise, ele nunca pegou na comida, não fica sujinho. E esse contato, esse ficar sujo, ele faz parte. Então, o que eu não faria é deixar a criança, proibir a criança de tocar no alimento que precisa. Eu vou tentar responder uma outra pergunta aqui: como oferecer a fórmula se a criança não aceita mamadeira, copo, na insistência? A gente tem um pouco de dificuldade, eu não sei se é o caso, C. Novaes, qual que é seu nome? Depois você coloca aí para nós, para eu poder te falar seu nome certinho. Às vezes a criança,
que está acostumado só com o peito, quando a gente precisa dar alguma complementação, ela tem um período de adaptação. É difícil, sim. Aqui as minhas meninas mamaram e quando eu precisava voltar a trabalhar, é Camila, né, Camila? Ó, que bom. Aí, Camila, eu não sei se o seu bebê está em aleitamento materno, porque aí fica bem difícil mesmo da gente oferecer. Eu testei todas as mamadeiras quando eu tive que voltar a trabalhar para tentar oferecer um leite, né, ou leite congelado ou a fórmula para elas, e foi muito desesperante mesmo, mas um belo dia pega. Essa insistência tem que ser uma insistência que a gente não fica obrigando. Pede às vezes para uma pessoa que está na sua casa te ajudar a oferecer, compra vários tipos de mamadeira para ver se consegue, mas não desespera não, que às vezes acaba pegando sim, tá? Viu, Camila? E qualquer dúvida também pode me ligar aí pra gente dar uma resposta mais individualizada, tá? Outra coisa que não deveria ser feito, oferecer os alimentos que podem levar a criança a ter risco de engasgar, tá? O que acontece com risco de engasgo? Engasgo de verdade, não é aquele gag que a gente falou muito, que quando chega um alimento um pouquinho sólido, no finalzinho da língua, aquela criança tenta cuspir e sai aquele aguinha no olho e começa a tossir um pouquinho, mas sempre respirando, sem ficar roxa. Eu tô falando de engasgo de verdade mesmo, aquele que a criança é um evento ameaçador à vida. Quais que são os campeões? Pipoca nunca deveria ser dado para uma criança antes de 2 anos. Eu dou só a partir de 3. Castanhas da forma dura, ele não consegue mastigar. Castanha, se a gente tiver que dar, a gente dá na forma de uma pasta ou batida no leite, mas desse jeito não dá. A uva sem partir na longitudinal, o tomate cereja sem partir na longitudinal, porque vão engasgar. Coisas que tem semente, a semente da laranja. Então, quando a gente for descascar a laranja e dar a laranja para chupar, a gente sempre lembrar de tirar a semente da laranja, porque pode engasgar também, tá? Agora, a banana não precisa tirar aquela sementinha pretinha e nem o kiwi, porque é muito pequenininha, a gente não tira, tá? Só voltando à questão do leite, a Raquel deu uma ideia muito boa pra gente começar a dar na colherinha, vai acostumando com o gosto, né, Raquel? E depois a gente põe no copinho menorzinho, né? Ótima ideia. Tá vendo como que essas lives são boas, gente? A gente troca tanta experiência, né? Tanta coisa, um contribuindo com o outro, né? Mas dá tudo certo, né? Então, evitar os alimentos que podem sufocar. E outra coisa que eu não faria, tá? A gente deve fazer uma introdução que não seja tão lenta e tão monótona. Então, eu falei que a mãe, às vezes, ela fica com medo, ela acaba oferecendo um alimento 5 dias, para passar para o outro alimento, ou mais um tanto de dia. Então, a gente tentar variar mais para essa criança, num espaço de tempo curto, ter acesso a sabores bem diferentes e texturas bem diferentes também. Então, isso é importante. Conferindo minha colinha aqui. O risco, a sementinha da banana pode prender o intestino? Não prende não. Não prende não. Não tem isso de prender o intestino não. Viu, Raquel? Pode oferecer tranquilinha aí, tá? Outra coisa importante que a gente deveria falar muito aqui para vocês é a questão de oferecer, qual o intervalo que a gente tem que esperar para oferecer o leite logo após. Meninos entre 1 e 2 anos, muitos meninos que a gente pega no consultório com dificuldade alimentar e com seletividade, o que acontece com essas crianças? Às vezes essas crianças estão substituindo as refeições por leite, tá? E aí mora o perigo, porque a criança vai ficar saciada e aí o leite é muito mais fácil tomar o leite do que mastigar. Então, eu oriento as famílias para nesse comecinho, a gente não vai ser tão rígido, mas a gente vai tentar seguir mais ou menos um horáriozinho. Então, por exemplo, um bebê já está com 7 meses, já tem mais ou menos umas 2 semanas que ele está recebendo o almoço. Mesmo se ele comer um pouquinho, que a gente sabe que nesse início é pouquinho, se a gente oferecer o leite logo em seguida, ele vai associar muito esse hábito, mesmo que seja o leite materno. O leite materno, por conta das propriedades que ele apresenta,
ele pode ser dado logo em seguida de uma alimentação sem prejudicar a absorção de nutrientes daquela alimentação, principalmente o ferro. Mas a fórmula infantil não. Então, se a gente acaba um almoço e aí a gente oferece uma fórmula infantil, pode competir com muitos nutrientes. E reforçando que nessa alimentação complementar, os alimentos que a gente mais preocupa em oferecer são os ricos em ferro e em zinco, porque o bebê ele fica precisando muito de ferro e zinco depois, principalmente de 6 meses, para ele desenvolver certinho. Agora, esse leite materno também muito desordenado pode causar uma confusão na cabecinha da criança. No primeiro mês de introdução alimentar, nem tanto, mas se isso for mantido com 9 meses, com 10 meses, com 11 meses, fica uma bagunça, gente, essa livre demanda desordenada, que aí a criança não consegue entender que aquela hora de almoçar é hora de almoçar, que a hora de jantar não vai ser leite. E aí, quando ela fica rebelde, normalmente, que ela para 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, ela vai querer só mamar. Aí fica muito mais difícil. Então, eu peço cautela para vocês, para a gente tentar dar uma organizada, não logo no inicinho, mas sim que puder, para a criança não crie esse hábito de sempre esses horários errados, a gente oferecer outros alimentos naquele horário que a criança oferecer. A Gesilene está perguntando, após 1 ano de idade, qual leite pode oferecer? O que você recomenda e até quando devo continuar oferecendo leite? O leite ele é importante, principalmente em toda a infância, mas numa quantidade adequada. Eu ofereço a fórmula infantil. O ideal seria o leite materno 2 anos ou mais, mas na impossibilidade eu ofereço a fórmula infantil até 2 anos de idade, porque é um produto bem caracterizado para essa idade, e depois de 2 anos eu começo com os compostos lácteos, que eu mantenho mais ou menos até 5 anos. O que eu não dou de jeito nenhum leite com achocolatado. Esse vício da gente colocar chocolate em leite, ele não é bom, porque na verdade não vem muito chocolate, não vem muito cacau. E todos esses chocolatados, eles têm muito açúcar, né? E aí fica mais complicado. Eu não tô vendo essa pergunta aqui. Uma criança de 2 anos, 7 meses com autismo muito seletivo, não comendo direito, qual o intervalo da mamadeira depois do almoço em que foi oferecido o almoço? Eu daria pelo menos 1 hora de intervalo aí, eu acho que para absorção 1 hora, 1 hora e pouquinho é o suficiente. E a Camila tá perguntando, mas logo no início não, né? Não, Camila, no início eu ofereceria assim, acabou de dar o almoço, mas eu sempre espero uns 10, 15 minutinhos aí que eu daria o leite materno, tá? Eu não daria logo acabou e oferecer, não. Isso vale para a água também. A gente espera pelo menos uns 10, 15 minutos, porque o estômago do neném é pequenininho. E aí, quanto mais a gente esperar um pouquinho para dar outra coisa, mesmo ele tendo comido pouco, que nesse início come muito pouquinho, né? A gente espera um pouquinho, tá? Outra coisa que eu não faria, eu não daria água de coco e suco. Vai matar meu filho? Não vai matar, tá? Por que eu não daria? A gente que estuda muito obesidade infantil, a gente foi descobrindo que uma das questões alimentares que mais estavam contribuindo para as crianças ingerirem uma quantidade maior de calórica durante o dia eram os sucos. E esse hábito dos sucos, eles começam muito cedinho. Até pouco tempo, o pediatra e eu, inclusive, a gente orientava com 4, 5 meses começar com suco. A primeira coisa que a gente introduzia era o suco de fruta. E depois que a gente começou a estudar e perceber essa questão, como que isso é perigoso, aí a gente começou a tentar restringir, principalmente no primeiro ano de vida, que a gente não deveria oferecer suco, e para a gente relembrar que a fruta é um alimento completo. Ela tem a energia na forma da frutose, que é o açúcar que tem na fruta,
tá? Que é diferente da frutose industrializada. Ele tem fibras e ele tem muitos nutrientes. E a criança deveria criar esse hábito da textura da fruta, receber frutas diferentes, para que ao longo da vida ela sempre aceite a fruta. Seja um alimento que ela goste, que vai ter 1000 motivos aí pra gente comer pelo menos 2 a 3 frutas por dia. Tá? Então, o motivo de suco é porque se a gente começa, como a gente já nasceu gostando mais do doce, se a gente oferece desde cedo esses alimentos líquidos mais adocicados, a criança vai entender que é isso que faz parte da vida dela. Então, ela sempre vai querer as coisas muito doces, os líquidos doces. E isso vale para a água de coco, mesmo sendo a água de coco natural. E a água de coco eles gostam tanto que a gente empolga da 200 ml. E aí não pode de jeito nenhum. Porque tem outros eletrólitos, tem potássio, tem outras coisas na água de coco também, vai sobrecarregar o bebê. E a gente tem que ensinar o bebê a tomar água. Quem toma água e que tem esse hábito de tomar água é uma pessoa muito mais saudável. E eu fico me policiando porque eu não fui acostumada a tomar água, não sei de culpa de quem foi isso, porque meu pai tomava muita água, minha mãe também, mas eu sempre tenho que deixar alguma coisa para me lembrar. Eu tomo pouca água, eu fico me policiando. E eu gosto sempre de tentar incentivar as famílias para a gente não deixar de oferecer água para os nossos filhos, tá? Mais coisas aqui. Oferecer junto ou misturado. Como a gente tem percebido e a gente está descobrindo muitas coisas relacionadas à questão sensorial dos alimentos e como que esse aprendizado de textura, de paladar, de questões sensoriais vão influenciar na aceitação alimentar, a gente sabe que o ideal, desde as primeiras papinhas, quem optar por dar papinha ou quem optar, por outra coisa, é amassar separado. Mas tem alguns bebês que são os bebês que precisam sentir gostos diferentes no mesmo alimento. Então, às vezes, a gente tem que misturar. Mas, se possível, já introduzir amassando separadinho. Mas para aquele início também tem alguns bebês que a gente vai dar junto e com o tempo a gente vai separando. Mas se puder já começar com ele separado, melhor. E ontem a gente comentou muito isso, anteontem, quer dizer, que se possível também, independente da criança comer o alimento, pegar na boca e levar o alimento, eu já começo a colocar os alimentos de finger foods, do BLW, para ela já ir sentindo a textura, fazendo aquela baguncinha, e se ela quiser, ela já ir colocando na boca, tá? Mais coisas aqui pra gente. Tem 2 perguntas, eu acho que são perguntas. Deixa eu ver aqui. Não. Tem mais coisas aqui que eu quero falar pra vocês. Só um minutinho. Tá. Agora, ontem eu passei 4 referências de livros pra vocês. Hoje eu queria passar essa referência. É um livro em inglês, mas eu comprei na Amazon aqui do Brasil mesmo, e eles me entregaram. E quem tem a facilidade com o inglês deveria ler muito isso. Esse livro, o foco dele principal é mostrar pra gente a questão sensorial, e vai falar muito das crianças que têm um transtorno sensorial, de integração sensorial. E eu achei muito interessante, como a gente está falando o que não fazer. Hoje de manhã eu estava lendo ele para preparar uma aula que eu vou dar aí para uns pediatras. Eu achei uma coisa muito interessante que cabe a gente comentar nesse momento, tá? A gente fala muito em termos de desenvolvimento infantil, que existem, e de alimentação, que existem as janelas de oportunidade, que são períodos críticos, que se a gente fizer alguma coisa errada naquele período crítico, isso pode refletir ao longo da vida da criança para o resto da vida e pode causar doenças. Então, lembre-se isso, período crítico ou janela de oportunidade. E eu achei muito interessante nesse livro que ele coloca um outro, além desse período crítico, ele colocou um período que chama estágio sensível.
Qual que é a diferença do estágio sensível para o período crítico? O estado sensível é que a gente pode até o que a gente não fez nesse estágio sensível, a gente pode fazer um pouquinho mais para frente. O que vai acontecer é que a gente vai ter que ter mais esforço e pode demorar um pouquinho mais para a gente ter o mesmo resultado se a gente tivesse usado aquele período sensível. Já no período crítico ou janela de oportunidade, se a gente não fez, pode ser que a gente não consiga voltar atrás e consertar aquilo da gente não ter feito. E para dar um exemplo do período sensível, eles colocam a questão de aceitar novos sabores. E para o período crítico, a janela de oportunidade seria a textura e o aprender a mastigar. Tá? Então isso é muito sério, independente de quem estiver escutando, se for da área de saúde ou não, mas quem tiver uma criança e provavelmente quem está aqui escutando uma dessas duas categorias, a gente tem que lembrar do estágio sensível e do período crítico. E para esse estágio sensível, que é a capacidade da gente sentir os sabores diferentes, construir uma biblioteca de paladar para aquela criança, a gente não pode esquecer como que impacta tão positivamente o fato da gente preparar o alimento em casa. Esse preparo do alimento, aquele cheirinho do alimento, ele faz com que o aprendizado e a vontade de experimentar aquele alimento seja maior. E a gente lembra que nesses primeiros 6 meses de introdução alimentar, a criança quase não vai rejeitar alimentos. Ela vai querer experimentar, até por curiosidade. Então a gente não pode perder esses primeiros 6 meses de jeito nenhum, porque depois a situação não vai ficar boa. E eu percebo que muitos bebês que não estão aceitando a comidinha lá para 9 meses, 10 meses, que às vezes me procuram nessa angústia, as famílias não cozinham em casa, ou faz uma vez por semana só e congela para a semana inteira, porque às vezes o pai e a mãe trabalham, não tem funcionário. Então, pelo menos no sábado e no domingo, gente, tenta fazer esse alimento. Essas mães que na impossibilidade mesmo, tentem fazer esses alimentos para que pareça aquele cheirinho da comida. Aquele cheirinho, ele é importante, porque para a gente gostar do alimento, a gente tem que tocar, a gente tem que ter o visual de enxergar e a gente tem que ter o olfato também, além depois da textura que a gente vai conversar muito, tá? Então não esqueça esse poder de deixar a criança um pouquinho perto para ela começar a sentir. E vocês começam a perceber também que quando a gente senta numa mesa para a gente almoçar, quando você vê que cozinhou feijão naquele dia na sua casa, o gosto é muito diferente, né? A gente come até a mais mesmo, porque aquele gostinho de criança, da comida feita na hora é muito diferente mesmo do que a comida requentada. Então vamos ter esse cuidado. Eu sei e entendo que hoje a gente tem que ser um pouco mais prático, mas pelo menos para esses primeiros 6 meses, o ideal fosse que a gente preparasse esse alimento no dia, né? E às vezes deixar os congelados ou a papinha industrializada mais para o final de semana, né? Para as mães que conseguiram cumprir durante as semanas, que não conseguiram, sábado e domingo, tentar preparar essas comidinhas, viu? A Camila tá perguntando aqui, mas logo no início, eu já respondi. Aqui, a Raquel tá falando uma coisa interessante que eu gosto de também dar minha opinião. Esse negócio, então eu coloquei o pratinho para a criança comer. E aí ela não quis naquela hora, eu guardo o pratinho para oferecer daqui a pouco. Eu tenho certeza. A gente delimitar intervalo de 20 a 30 minutos para uma refeição é muito importante. Aquelas refeições muito prolongadas geram uma ansiedade muito grande nos bebês. E aí eles ficam nervosos, as mães e os cuidadores ficam nervosos e acabam não comendo mais, ou 1 ou 2 colherinhas que não vão resultar em nada. Isso gera uma implicância pela comida muito grande por parte das crianças. Então o ideal é que a gente, no máximo, uma refeição durasse de 20 a 30 minutos, não mais do que isso,
tá? E a comida também, assim como o leite, à medida que a gente entra em contato com a saliva pela colher ou o bico da mamadeira, ali vai contaminar. Então a gente não pode deixar aquele alimento guardadinho pra gente ir oferecendo depois, não. Então não almoçou, uma criança maior aí, tinha um ano e pouquinho, não quis aquele almoço, então o próximo horário seria um leite daqui 1h30, 2 horas, ou um lanchinho, né? Então aí a gente oferece a próxima refeição depois, às vezes pode encurtar um pouquinho só esse intervalo, mas substituir eu não substituiria não, tá? E relembrar que aqueles períodos que a criança estiver viajando, se a criança estiver doente ou passando por algum grau de estresse, pode ser que esse apetite caia muito e a criança vai mudar um pouco esse hábito alimentar dela, viu? Outra coisa interessante aqui que eu anotei para vocês, só um minutinho aqui, que eu queria falar dessa questão, que a gente nasce já com a tendência inata da gente gostar do doce. E o nosso paladar, a gente já começa a ter experiências em relação ao paladar desde intraútero, porque o líquido amniótico ele já é mais docinho e de acordo com a alimentação da mãe, o bebê já entra em contato com alguns sabores. Por isso que a mãe tem que ter uma alimentação top das galácticas e comer com muita variedade de alimentos de qualidade, alimentos de comida de verdade. E a mãe que está amamentando, a criança que amamenta, ela tem maior facilidade para aceitar mais alimentos, porque ela também teve contato com esses sabores, que são sabores referentes ao que a mãe comeu na refeição anterior à produção daquele leite materno. Então, a mãe amamentando e a mãe durante a gravidez tem que ter uma alimentação mais saudável ainda e com uma variedade muito grande para a gente já poder ir treinando o paladar dessas crianças. E lembrar que aquilo que a gente falou, que a criança no início, ela aceita e experimenta com muito mais facilidade. As crianças lá para 10, 11 meses que não entrarem em contato com muitos alimentos, às vezes elas vão ser, para elas falarem que gostam de um alimento, elas ficam muito ressabiadas e precisam mais ou menos de 8 a 10 vezes para a gente oferecer o mesmo alimento para elas começarem a gostar. Então, não percam essa oportunidade de oferecer as coisas em variedade nesse período maior. E qual textura que a gente nasce não gostando? A maioria das pessoas, tá? Elas não gostam da textura viscosa. O que é textura viscosa? São a textura do marisco, daquelas coisas de gelatina, aquelas enguias gelatinosas, ou a banana muito madura, ou o ovo mal cozido. A gente tem um pouco de igual a gente não gosta, não é fácil a gente gostar das coisas muito azedas e amargas, em termos de textura, a gente não gosta dessa textura muito viscosa, tá? Agora, algumas pessoas percebem os sabores de um jeito diferente das outras pessoas, tá? O que a gente fala são super provadores ou super degustadores, que elas sentem o alimento de uma maneira diferente. Ou seja, se eu acho que está um pouquinho pimentado, esse super degustador ele vai achar que está muito pimentado. E isso ele já vai mostrar sinal que é assim desde bebê. Então, por isso que não dá para a gente fazer uma receita de bolo para todas as crianças. E para cada criança na introdução alimentar, tem alguns ajustes, alguns detalhes que a gente vai fazer de forma individualizada. E a gente não pode cobrar, então, daquela criança alguns alimentos que ela não vai aceitar. Porque a percepção dos sabores, ela é diferente entre as pessoas. E eu tenho um colega de consultório, Dr. Francisco, que ele não gosta de chocolate, ele tem pavor de chocolate. Aí chega no dia da Páscoa, os pacientes dão chocolate para ele, a gente é que fica lá comendo, a gente é que ganha o chocolate dele, não gosta. Aí eu fui conversar com ele, mas você foi assim desde pequena? Ele falou assim, Denise, desde pequenininho eu nunca gostei de chocolate. E ele conseguiu encontrar uma esposa também que não gosta de chocolate. É muito raro, né, gente, uma pessoa não gostar de chocolate? Mas enfim, né, não é problema também. E o sabor, então a gente nasceu para gostar do doce, mas a gente tem dificuldade a aprender a gostar do azedo e de um sabor que chama umami, né, que é um sabor
aí dos alimentos, que é um outro sabor também que é difícil. E desse sabor amargo entram os verdinhos. Por isso que a gente fala que é tão difícil das crianças gostarem dos vegetais, dos verdinhos, é por conta desse sabor mais amargo. E quando a gente vai estudar, né, os homens das cavernas, a gente sabe que a gente nasceu com essa proteção de não gostar dessas coisas mais amargas, azedas, porque naquela época, quando eles saíam para comer o que eles encontravam, às vezes as plantas venenosas, os alimentos mais venenosos são os de sabores mais amargos. Então, por isso que a gente tem esse receio em relação a esses alimentos. E quando esses alimentos são oferecidos desde pequenininho, a gente tende a diminuir esse receio das crianças. Por isso que a gente adora oferecer o brócolis em pedaço, né, para a criança já segurar e começar a ter essas experiências sensoriais desde pequenininho, né? Outra coisa aqui que eu queria para falar para vocês: quanto mais velhas as crianças, mais difícil vai ficando para a gente poder mudar esse hábito alimentar. Então, se você começou a introdução alimentar, se você estiver tendo dificuldades, conversa com o profissional dessa criança. Nós temos Existem muitas estratégias para a gente tentar ajudar que essa criança tenha acesso aos alimentos de 6 meses a 1 ano. Não fique esperando muito tempo, não. Não fique com aquela frase na sua cabeça: quando crescer isso melhora, ou eu fui assim quando eu era pequeno. Não, hoje tem o que ser feito. E depois um menino de 9 anos, a gente tentar que esse menino pare de só comer as coisas adocicadas, introduza esses outros alimentos, aí fica uma missão quase que impossível. É possível, mas a gente, né, sofre muito aí, todo mundo vai ter que mudar muito o padrão aí. Então, hoje existe ajudas muito legais, mesmo em capital, interior, independente disso. Vocês têm muita leitura disponível, muitas orientações. Essas orientações online, elas são importantes, tá? Então não fique passando aperto, e quanto antes a gente puder intervir nisso, melhor. Então eu quero crianças felizes, eu quero crianças sujinhas, entre aspas. Eu quero mães tranquilas, pais participando das refeições e tranquilos também. E a gente todos juntos nessa rede de apoio. As redes sociais, elas foram criadas para apoiar. A gente vira uma família, fica tão gostoso quando eu recebo mensagem de vocês, parece que eu já sou amiga, né? Sim, a gente torna grandes amigos aí nesse período, tá? Eu vou gravar essa live de hoje no IGTV. Se ficou faltando alguma coisa que vocês não entenderam bem, vocês mandam uma pergunta para mim, tá? Grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.